Bom dia, irmãos. Tudo bom? Como o Juan falou, a gente está no meio de uma série. Então, a gente falou sobre o Espírito Santo ser divino, ser Deus. Falamos sobre a importância de entendermos isso, que o Espírito Santo não é somente um poder que nós usamos ou algo que nós utilizamos para benefício próprio, mas ele é Deus. Então, o nosso relacionamento com ele precisa ser nessa perspectiva. Também falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, então tem a ver com o relacionamento pessoal, né? Então, por ser Deus, devemos o devido temor a Ele, mas por ser uma pessoa também, Ele nos convida a se relacionar com Ele. Então, Ele é um Deus relacional, Ele se relaciona com a criação. E à medida que se relaciona, Ele faz coisas na nossa vida, Ele se revela Jesus, revela o Pai. O Espírito Santo, ele faz isso. Depois falamos também sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, como que ele agia no Antigo Testamento, a obra que ele fazia, como ele aparecia, como ele se manifestava. Depois começamos a falar sobre a ação do Espírito, e aí teve a parte 1 e a parte 2, né? Teve o Juan e a Carol semana passada não, a outra semana, né? A retrasada. Ela falou sobre a ação do Espírito também. Ela usou muito um texto que Jesus ia sair e ia deixar alguém no lugar dele. Como se fosse... O que parece, e é o que Jesus fala, que é melhor que o Espírito venha, né? Então, Jesus deixa o Espírito para que continue a obra com seus discípulos, com seus filhos. E hoje a gente vai falar sobre a liderança do Espírito Santo. Então, ter o entendimento que o Espírito Santo nos lidera hoje em dia vai nos fazer nos livrar de muitas coisas autônomas da nossa vida, sabe? Então, o Espírito Santo lidera os seus filhos, lidera os filhos de Deus. Ele guia os seus filhos, e guiar tem um sentido de pegar pela mão, de levá-los, né? Então, o Espírito Santo ele já liderava no passado, né? Os profetas, liderou os seus discípulos, ele continua liderando hoje a sua igreja. Então, para iniciar, a gente vai ler João 16, do 7 ao 13. João 16, do 7 ao 13. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará, ou liderará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, Jesus, antes de ir embora, ele fará algo muito específico sobre o Espírito. O Espírito de Deus seria enviado para guiar-nos. Ele seria o nosso líder nessa jornada. Ele iria nos liderar em toda a verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele nos lidera. E ele não é qualquer líder, ele lidera a gente baseado em uma verdade. Jesus deixa muito claro que ele nos guia em tudo que o Jesus falou a ele. Então, Jesus fala ao Espírito e o Espírito fala aos seus filhos, aos seus discípulos. Então,
o Espírito ele tem esse papel de guiar, de levar pela mão. Então, guiar tem esse sentido de você pegar pela mão e levar até o local específico. É como se eu pegasse o meu filho, que ele não sabe andar, não sabe para onde está indo, e eu pego ele e o guio pela mão, estou liderando o meu filho. O Espírito tem o mesmo papel para nós hoje. Então, ele nos lidera, nos guiando em toda a verdade. Então, nós podemos confiar na liderança do Espírito. Por quê? Porque ele não nos guia para a mentira, mas para a verdade. Quantos de nós queremos vivemos em verdade? Todos nós, né? Então, viver em verdade é submeter essa vida onde o Espírito tem nos liderado a cada dia. Então, a primeira coisa que o Espírito fez depois da ressurreição de Jesus, a primeira coisa que ele fez com a liderança dele sobre a terra foi nos tornar testemunhas. Vamos abrir em Atos 1:8, ou ler ali atrás. Atos 1:8. Em Atos 1, é aquele acontecimento que Jesus, depois de andar com os discípulos 40 dias, depois da ressurreição, ele fala que irá para o Pai e deixará o Espírito, né? E aí no verso 8, ele fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o primeiro ato de liderança do Espírito que ele faz é ele derrama poder sobre os seus discípulos e os fazem o quê? Testemunhas. Então, as pessoas que o Espírito lidera, essas pessoas se tornam testemunhas. Então, você vai ver muito isso no livro de Atos, a gente vai ler sobre isso, que o livro de Atos tem muito uma palavra que se repete a cada capítulo, a cada versículo. Testemunho. Testemunha, você vê isso, o livro de Atos testemunhando, os discípulos testemunhando. Então, o Espírito derrama poder ali em Atos para que gere testemunhas. E não só testemunhas, ele fala claro aqui, minhas testemunhas. Então, é algo que pertence a ele, eles são minhas testemunhas. Por que minhas? Porque eles vão testemunhar do que eu tenho dito, do que eu tenho anunciado. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, depois de se derramado sobre os discípulos, é empoderar, dar poder a eles para que se tornem testemunhas. Então, o poder do Espírito vai nos tornar testemunha, pessoas que testemunham quem Cristo é, a sua obra. Se a gente for ler Atos 4, a gente vai observar Atos 4 agora, tem muitos exemplos na Bíblia sobre os discípulos sendo testemunhas, mas Atos 4 também fala sobre algo muito específico de Pedro e João. Atos 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens para quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aqui é o mesmo cenário onde Jesus foi crucificado, condenado. Então os discípulos estão voltando para esse cenário e estão testemunhando que aquele Jesus que mataram, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, assim, você lembra de Pedro, dos discípulos, o quanto ficaram com medo naquela época de Jesus foi morto? Com as mesmas autoridades que está descrita aqui em Atos, Pedro negou Jesus 3 vezes, os discípulos fugiram. E agora os discípulos, cheios de poder, testemunhas, se tornaram testemunhas, eles voltam para esse local e fazem o quê? Testemunham que Jesus ressuscitou. Eles não estão mais com medo da morte. Por quê? Porque o seu Cristo venceu a morte. Então, o Espírito toma esses discípulos, os fazem testemunha para testemunhar a obra de Cristo. Então, continuando,
ele volta para essas autoridades, Pedro e João, eles começam a testemunhar que Jesus, o Cristo que mataram, ele foi ressuscitado pelo Espírito. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, olha o que o Pedro e João está falando. Ele está indo contra, novamente, as autoridades. Está falando, então, sabe aquele Jesus que vocês mataram? Então, ele ressuscitou. E não existe nenhum nome sobre essa terra, não existe César, não existe nada que pode salvar vocês, somente esse Cristo que vocês mataram. Mas há uma esperança, por quê? Porque ele ressuscitou. Então os discípulos estão dando um testemunho sem medo de serem mortos. E, irmãos, eles poderiam ser mortos, porque aqui são autoridades políticas que tinham todo o poder sobre eles. Então, nesse momento, os discípulos aqui estão desobedecendo as autoridades daquela época, pelo testemunho de Cristo. Então, continuando. Então, verso 18. Chamando-nos, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Então, as autoridades chamaram Pedro e João, que já estavam se tornando testemunha, e falaram assim, vocês não podem falar desse nome. E aí, Pedro e João respondem: os senhores mesmo julguem se é justos diante de Deus, ouvimos antes aos senhores do que a Deus. 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendeis a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, todo esse relato descreve o Espírito fazendo testemunhas diante de toda a relação de Atos. Então, o Espírito de Deus está levantando testemunhas para testemunhar de algo específico, que é Cristo, que vocês mataram, ele ressuscitou. E nele há salvação. E nele há verdade, e nele há perdão para os nossos pecados. Então, a missão primária do Espírito é exaltar a obra, o nome de Cristo. Então, o que o Espírito está fazendo aqui? Liderando os seus discípulos para anunciar Jesus, anunciar a sua glória, anunciar a sua fama. É isso que o Espírito está liderando os discípulos aqui. Então, o primeiro ponto é: a liderança do Espírito nos torna testemunhas. Pessoas que não têm medo das autoridades, pessoas que não se calam diante da afronta ao Evangelho, da afronta ao nome do Senhor, pessoas que não têm mais o que perder, pessoas que entendem que o Cristo venceu a morte, por isso eles têm coragem e ousadia para não se calar sobre esse testemunho que Jesus ressuscitou. Amém? Então, um segundo ponto tem a ver com a liderança do Espírito, que ele purifica a casa de Deus. 1 Pedro 4,17. 1
1 Pedro 4,17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a gente está em um tempo, agora mesmo, onde o Senhor tem purificado a sua casa. O Espírito Santo tem liderado a igreja para que a igreja seja purificada. E esse termo é muito conhecido em Levíticos, né? A purificação. O que é purificação? Purificação tem a ver com lavar do pecado. É a lavagem. Então, o Senhor tem purificado a sua igreja. A palavra que ele usa para juízo, para a casa de Deus, é a mesma coisa de purificação. Então, quando ele usa o juízo, ele está dizendo que está santificando a sua igreja. Então, tudo que é impuro será expelido. Ele irá tirar, ele irá expor. Então, o Espírito Santo tem liderado a sua igreja para a purificação. Então, o projeto de Deus é nos transformar à imagem do Filho. Então, o Espírito nos lidera para que sejamos parecidos com o Filho. Mas imagina nós pregamos para o mundo, nós pregamos para as pessoas que não foram alcançadas, mas nós mesmos não demonstramos arrependimento. Nós mesmos não temos a nossa vida arrependida quando o Senhor toca em nós. Como que nós vamos chegar em pessoas que não conhecem a Cristo e falam, se arrependam? Como que nós vamos falar para as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Espírito, que eles sejam pessoas que seguem Jesus se nós não nos arrependemos? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o juízo começa pela casa de Deus. Por quê? Porque antes de fazer no mundo, o Senhor vai fazer na sua igreja. O Senhor precisa purificar a sua casa, para que se levantem filhos que amam o Senhor. Então, Ele nos corrige para que nós sejamos purificados. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se estivermos vivendo em pecado. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estivermos andando no Espírito. Deus vem com o juízo dentro da sua casa primeiro. Então, nós precisamos entender que nós não podemos corrigir o outro se antes a sua igreja não for corrigida. Então, uma das coisas que o Senhor está fazendo, o Espírito está fazendo com a sua liderança, é purificar a sua casa. Por isso que você vai ver muitos escândalos acontecendo. Às vezes você fica com medo de entrar numa igreja porque você não sabe se naquela igreja tem pessoas que não se arrependem, se é uma igreja de verdade. Então você vê a difamação do nome de ser cristão hoje em dia. Então, o que o Espírito quer fazer? Ele quer purificar cada um de nós, para que conseguimos, quando pregarmos, testemunharmos, pessoas serão tocadas, irão se arrepender dos seus pecados. Mas, novamente, antes disso, nós precisamos, como crentes, como filhos, ser exortados à santidade, à purificação. O Espírito vai nos guiar a essa vida. Então, o Espírito não nos convida a uma vida alienada do mundo, ok? Porque tem essa conotação de porque você é espiritual, você é tão cheio do Espírito, ao ponto que você não percebe as coisas que estão acontecendo na humanidade. Sabe a pessoa que é muito, 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 muito cheia do Espírito, entre aspas, e a pessoa se desconecta do mundo? Ele é alienado. Então, essa não é um tipo de vida que o Espírito está nos liderando. Não é. Então, nós precisamos entender que a liderança do Espírito para purificar a casa de Deus não é para nos fazer pessoas alienadas, mas pessoas que estão literalmente repousadas na verdade. Então, a verdade, a gente precisa entender que a verdade, ela precisa ser amada e abraçada até quando nos prejudica. Porque a verdade não é somente para nos agradar. Então, muitas das vezes, a verdade vem de encontro a nós
como uma notícia ruim. Por exemplo, o Evangelho, ele fala que nós somos pecadores. Isso é uma verdade. Nós somos pessoas que Cristo, Filho de Deus, precisou descer do céu e se manifestar e morrer numa cruz, porque nenhuma criação poderia fazer a obra de Cristo. Então, essa é uma verdade. Nós somos pecadores e Cristo precisou descer e morrer por nós para que sejamos chamados filhos. Então, a verdade nem sempre vai agradar-nos. A purificação começa pela casa de Deus. Em 1 Coríntios 6,11, fala o seguinte: alguns de vocês eram assim como pecadores, adúlteros, ladrões. O texto fala isso num verso atrás. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando Paulo, em 1 Coríntios 6,11, fala sobre lavar, ele fala sobre a purificação do pecado. Então, quando o Espírito lidera a sua igreja, ele está purificando-nos. O que é isso? Lavando dos pecados. Então, o Senhor vai evidenciar uma vida pecaminosa para que possa lavar. Ok? O Senhor vai lavar os seus pecados. Mas não tem como Ele lavar seus pecados se você não sabe que peca. Então, o Espírito vai nos liderar nisso. Ele vai nos liderar em santificação. O que é santificação? São pessoas totalmente dedicadas a Deus. Então, o Espírito vai nos tornar pessoas totalmente santificadas. O que é isso? Dedicadas totalmente a Deus. E pessoas justificadas. O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa que experimentou um ato de absolvição. Então, justificação não é porque você é justo, mas é porque um justo juiz te justificou. Ele falou: você que é um pecador, você que é impuro, você que não tem obra boa, então eu bato e martelo e falo: você é justo. Então, o Espírito está nos liderando nisso, nos liderando em lavar-nos, em nos santificarmos e nos justificar. Então, o foco da purificação do Espírito Santo, quantos sabem qual é o foco dele? Por que o Espírito nos purifica? Por que o Espírito nos purifica? Porque Ele precisa nos purificar. Porque Ele nos lidera nisso. Porque Ele nos pega pela mão e fala assim: filho, você precisa ser lavado. Filho, você precisa ser santificado. Filho, você precisa ser justificado. Por que Ele faz isso? Porque em Efésios 5, 26 e 27 está descrito que o Senhor quer uma esposa para Cristo. E essa esposa precisa ser sem mancha e sem ruga. Então, o Espírito nos lidera com lavagem, com santificação, com justiça, com justificação, para que nos tornemos essa noiva. Ok? Então, testemunhas e purificação da casa. Então, quando você começar a perceber dentro da igreja coisas desconfortáveis, falando sobre pecado, falando que você tem que mudar, como o Juan falou aqui, pessoas entrando na sua vida, isso tudo é o Espírito liderando a sua igreja para que ela seja purificada, seja santificada. Sabe, irmãos, a santificação e a purificação, ela não vem num toque de mágica. Que você chega na sua casa, você ora e fala: Deus, me santifica. E aí você acorda e você é santificado de todas as suas mazelas, você não vai ter mais problema com o pecado. Não é assim. O Senhor usa a sua igreja para que isso aconteça. Então, o Senhor vai usar os seus irmãos para que isso aconteça. Porque, infelizmente ou felizmente, para o Espírito, só é possível conhecer ao Senhor e seu amor, e sua profundidade, a sua largura, a sua altura, com todos os santos, como bem a Carol falou no último domingo. Então, é impossível conhecer ao Senhor sozinho. Então, nós precisamos um dos outros. Vire para o irmão que está do seu lado
e fala assim: eu preciso de você. Eu preciso de você para reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso de você para reconhecer que eu preciso de Cristo. Eu preciso de você, eu preciso da igreja para isso. Eu não consigo ver uma trave no meu olho, como Jesus fala, mas eu consigo ver o cisco do meu olho do meu irmão. O Espírito vai nos liderar nisso, e glória a Deus por isso, porque nenhum de nós seria capaz de liderarmos a nossa própria vida para isso. Então o Espírito de Deus nos lidera para a purificação. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua igreja, o Espírito Santo está nos liderando em todo momento. Nos pegando pela mão e falando: filho, é por aqui, faça isso, se arrependa aqui, mude aquilo ali. Então o Espírito Santo, ele tem purificado a sua igreja. Amém, irmãos? Amém. O terceiro ponto: Deus ordena e direciona. O Espírito Santo ordena e direciona. Atos 13, do 1 ao 4. Atos 13, do 1 ao 4. Diz o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando... Gente, eu já pulei até para o último aqui, né? Verso 2. Enquanto eles estavam adorando e louvando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem disse? Quem ordenou? O Espírito. Então Paulo e Barnabé estavam ali, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Já eram crentes, eram pessoas que estavam na igreja de Antioquia ali, e o Senhor, o Espírito Santo, falou: separem-me agora Paulo e Barnabé. Então o Senhor ordena e direciona, o Espírito ordena e direciona a igreja. Em Atos 15, 28, a mesma coisa, ele fala o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Aqui eles estão discutindo sobre o que os gentios vão obedecer, né? O mínimo que eles têm que obedecer. Ele vai falar sobre a santificação, sobre não adorar ídolos, ele vai falar sobre isso. E aí ele fala que pareceu bem para o Espírito não impor coisas pesadas, mais pesadas sobre ele. Então o Espírito novamente ordenando como os gentios tinham que viver, tinham que guardar os mandamentos. Atos 16, 6. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Esse texto eu acho muito engraçado, porque é um dos textos da Bíblia que eu acho que não precisava estar, né? Porque assim, como que você começa a relacionar isso? O Espírito de Deus impediu que Paulo pregasse o Evangelho. Em qual consciência você, como filho de Deus, vai sentir assim: pô, Deus não quer que eu pregue? Cara, na hora tu fala assim: sai de mim, Satanás, né? Mas aqui no verso, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra. Esse versículo é muito estranho, assim, eu sempre achei muito estranho. O Espírito Santo, ele impede, Vitor, a pregação de evangelho nesse contexto que estava acontecendo. Então, até na proclamação do evangelho, a liderança do Espírito opera, ordena, direciona, impede. Então, você sabe quando você quer acessar muito o local, né, André? Quando você quer acessar muito a favela e você faz de tudo e parece que, sabe, tipo assim, o que é isso, Deus? O que está acontecendo? É principado e potestade. Paulo talvez comece a guerrear lá, não, desloca os potestades, não sei o quê. Aí o Espírito deve bater no ombro do Paulo e falar assim: então, sou eu. Eu não quero que você pregue lá nesse momento. Então, o Espírito de Deus, ele é responsável pela missão de Deus. Repita comigo: o Espírito de Deus, ele é responsável pela missão de Deus.
Então o Espírito do Senhor, ele nos lidera na missão do Senhor. Ele nos lidera nisso, ele ordena e ele nos direciona, ele direciona a sua igreja. Então o Espírito Santo governa a missão da igreja. Ele ordena e ele impede que coisas aconteçam. O Espírito Santo tem total controle sobre a obra de Deus e sobre a sua missão. Então o Espírito Santo, ele tem total controle da sua igreja. Irmãos, toda vez que você ouvir uma notícia ruim sobre a igreja e você desacreditar da igreja, sempre lembre disso. O Espírito Santo, ele lidera a igreja. O líder da igreja, da Zelo, não é o Juan. Não são pessoas que falam aqui para você. O líder da igreja se chama Espírito Santo. E nós só estamos aqui reunidos, recebendo graça, sendo transformados, porque Ele é o líder. Não somos nós. Porque se somos nós, não ia dar certo. Talvez o número ia crescer de pessoas, com várias estratégias de igreja, só que teríamos várias pessoas que não eram pessoas convertidas ao Senhor, pessoas que não demonstram frutos. Então, quando nós olhamos para uma pessoa difícil, para uma obra difícil, para coisas relacionadas à nossa vida, ao discipulado, a qualquer coisa que parece impossível, não, essa pessoa é impossível ser alcançada por Deus. Então, nós precisamos entender que a liderança da igreja e dos nossos irmãos não é nossa, é do Espírito. O Espírito Santo lidera a sua igreja. Isso tem que nos confortar. Sabe? Porque, na verdade, não é sempre que um líder da igreja está bem, né? O líder é fraco, ele falha direto. Ele pode acertar uma palavra, 2, mas 10 ele erra. Ele pode acertar 2 ou 3 exemplos ali, mas ele pode errar em algum aspecto. Então, um apelo, se apegue à liderança do Espírito. Ok? Sempre, no meio da igreja, no meio dos santos, o Espírito tem liderado os santos. Então, quando nós estamos aqui diante da igreja louvando ao Senhor, a consciência é: o Senhor lidera esse corpo, o Senhor lidera essa igreja, o Senhor lidera a proclamação da palavra, o Senhor lidera as pessoas que estão sendo alcançadas. O Espírito Santo tem controle de toda a missão. Irmão, se dependesse de nós, não ia dar certo. Graças a Deus que depende do Espírito. O Espírito é aquele que Jesus vai falar. Para que ele veio? Qual a obra dele? Para mostrar o mundo o juízo. Então, ele vai te provar que você é pecador, que você precisa de justiça. Então, o Espírito Santo, ele tem 2 vertentes. Ele defende e ele acusa. Sim, o Espírito Santo acusa. Ele fala: você é um pecador. Ele te convence do pecado. Ele está te julgando. Então, ele está te julgando. Você é um pecador. E depois ele te defende. Você é filho. Então o Espírito Santo, ele nos lidera nisso. Ele nos lidera nisso. Então, além de ordenar e direcionar a missão da igreja e os seus santos, glória a Deus por isso, ele controla a nossa jornada. Vire para o seu irmão aí de novo e fala assim: o Espírito Santo, ele controla a sua jornada. Amém. Graças a Deus. Confiando nisso, nós podemos dormir e acordar confiando que o amanhã não pertence a nós, porque nós não lideramos a nossa vida. Nós não lideramos a nossa jornada. O Espírito Santo lidera a nossa jornada. Vamos ler Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. A gente vai ler até o 25. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais, essa palavra é muito forte, né? Jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, para que você não faça o que quer,
O Espírito está aí te liderando para te ajudar. Vamos lá. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias. Paulo só listou algumas listas de pecado. Tem mais, mas provavelmente você já se encontrou nesses aqui. E coisas semelhantes a estas declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu, enquanto estava escrevendo um pouco o sermão aqui, eu comecei a viajar um pouco sobre os pronomes, né? E é muito interessante quando em Gálatas fala que nós vivemos no, não com. Porque parece que com no português é tipo o Espírito está andando do meu lado. E no é como se o Espírito fosse um oceano enorme e nós mergulhamos nesse oceano, somos imersos nesse oceano. Então nós vivemos dentro desse oceano. É como se a nossa realidade, a nossa vida está dentro disso. Nós vivemos no Espírito, não com. Entende o que eu quero dizer? Então, no Espírito é uma realidade. Para onde eu olho, eu vivo no Espírito, eu estou imerso no oceano. E também andamos no Espírito. Isso é também, tipo assim, não é andar com, é andar no. Esse pronome sempre me pega, assim, sabe? Tipo assim, o que parece, aqui é vários achismos, tá? Aqui, né, Mateus? Andar com o Espírito, para a gente, como português, é como assim, eu vou andar com a minha mãe. Andar com minha mãe quer dizer que ela está de um lado, eu estou de outro, e em algum momento eu posso ter outra vontade e fazer. Só que parece que quando eu falo andar com andar no Espírito, parece que eu entro em um carro, num transporte, onde o Espírito é o cara que sabe para onde eu estou indo. Então, viver no Espírito é essa vida imerso no oceano. Eu estou vivendo lá. Para onde eu olho para o lado, para a esquerda, para cima, para baixo, tem água, tem Espírito. Eu vivo no. E andando quer dizer que eu não tenho direção para a minha jornada. Por quê? Porque o Espírito que me guia. O Espírito que me lidera. Então, quando Paulo fala, seja guiado pelo Espírito, ande no Espírito, viva no Espírito. John Stott vai falar em Romanos, no seu livro A Mensagem de Romanos, que ser guiado pelo Espírito tem a ver com fazer morrer diariamente, hora após hora, os estímulos e armadilhas da carne pecaminosa por intermédio do Espírito. É uma questão de ser guiado, dirigido, impelido, controlado pelo Espírito. Então, viver e andar no Espírito é renunciar toda tentativa de uma vida controlada e bem organizada, onde nada foge dos nossos planos, onde todo o meu desejo será realizado. Na hora que eu escrevi isso, eu lembrei da Carol. Falei, cara, que estou pagando a Carol para minha vida ser organizada. Mas, sim, irmão, não é para que você largue de mão, não vou mais organizar a minha vida, não é isso. Eu só quero dizer para você que quando nós vivemos e andamos no Espírito, os seus planos, os projetos, não vão dar tudo certo, não. Porque, assim, se der tudo certo, é evidente que você está liderando a sua vida, não o Espírito. Então, assim, organize, tem que organizar mesmo, gente. Não fica com a vida bagunçada, não. Mas, assim, deixa aquela lacuna, tipo assim, ó, eu estou organizando aqui, Espírito, mas, tipo assim, ó, fica à vontade. Se você quiser fazer alguma coisa, pode fazer. Eu vivo no. Eu ando no.
Eu não ando com e eu não vivo com. Porque parece que novamente, não tem como eu desvincular essa vida. Entende? Não tem como eu andar sem essa vida. Então, o Espírito está dizendo, não tente projetar o seu futuro ao ponto, se o Espírito bagunçá-lo, você deixe-o. Entende? O Espírito Santo tem uma jornada para você. Ele tem uma jornada para a sua igreja. Ele nos lidera nisso. Então, vire para o irmão que está ao seu lado e fale, fique em paz. Fique em paz, porque o seu futuro é liderado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele nos lidera. Nos lidera. Então, a imersão no Espírito não nos torna pessoas alienadas ao mundo, mas nos dá uma cosmovisão ajustada, para que tudo que fazemos em jornada seja para a glória de Deus. Vamos abrir em Romanos 8,15, eu estou chegando no final. Romanos 8,15. Vamos ler a partir do 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados ou liderados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Papai. Então, quando o Espírito de Deus nos lidera, Ele não nos lidera em escravidão. Você não precisa ter medo da liderança do Espírito, para onde Ele está te levando. Por mais que você não saiba onde vai parar, por mais que você não saiba o que vai acontecer em tudo na sua vida, mas o Espírito, Ele não nos lidera em escravidão, mas nos lidera em adoção. Isso precisa trazer para nós um senso de eu pertenço a um pai. Eu pertenço a uma família. O Espírito Santo me torna testemunha, Ele me purifica, fala dos meus pecados, das coisas ruins que eu tenho, isso me fere, isso me deixa mal, porque é algo que eu sou, algo que eu não consigo me libertar. O Espírito me ajuda nisso, o Espírito me ordena, Ele direciona a missão da igreja, Ele controla a minha jornada e, ao mesmo tempo, Ele me lidera em amor. O Espírito Santo nos lidera em amor. O que é isso? O Espírito Santo, ele não te obriga, ele te convence. Então, a liderança do Espírito não é para te obrigar, é para te convencer. Ele te convence que a liderança dele é melhor que a sua. Quantos de vocês já sentiram que a sua liderança ia dar certo, e em algum momento, alguma coisa acontece nos seus planos que dá errado, você não sabe o que fazer, o que você faz? Você corre para o Senhor, porque você sabe que Ele vai dar um jeito. Mas o convite dessa manhã não é para que Ele dê um jeito na sua jornada, é para que você se dê completamente a Ele. A liderança do Espírito, irmãos, ela é eficaz, ela não erra. Por isso, nós precisamos essa manhã nos submeter a essa vida. O Espírito nos lidera. Amém?